mundo dos leigos, olá mundo da internet, olá mundo, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Estamos começando mais um podcast Fala Chef, e para você que está chegando agora, aproveita, já se inscreve no canal, deixa seu like, comenta, porque o programa de hoje está para lá de especial. Nós vamos falar sobre liderança sustentável, e para isso eu trouxe um especialista aqui, meu grande amigo Aloísio Leal. Meu amigo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. É uma honra ter você aqui e eu tenho certeza que o bate-papo de hoje vai ser incrível. Muito obrigado, Marcelo, por estar aqui novamente. É muito bom estar aqui de novo e agradeço a oportunidade. Perfeito. Meu amigo, nós já conversamos, nós já tivemos um bate-papo incrível da outra vez. Quem quiser assistir é só procurar, dar uma clicada lá e ver qual foi o grande início. Porém, o padrão no nosso programa é fazer essa pergunta para todos os convidados. Como tudo começou? E a gente vai dar uma continuidade no assunto do outro programa que a gente já fez. Como tudo começou, meu amigo? Tudo começou eu despertando a minha consciência para descobrir que eu tinha uma liderança que sequer eu sabia que existia. Então tudo começou sendo um líder sem consciência, sem saber que eu era líder. E aí hoje, tanto que no trabalho que eu faço, eu começo com duas perguntas muito básicas. Você quer ser líder? E a segunda é, que tipo de líder que você quer ser? Porque se eu tivesse isso lá no começo, eu acho que eu faria uma jornada diferente. Então tem muitos líderes que começam a ser líder sem consciência, sem saber o que é isso, o que é essa jornada. Legal. E não tem problema começar assim. Só que você não pode desenvolver toda uma carreira nesse estado de inconsciência, nesse estado de só fluindo, sabe? Fluindo pela situação. Deixa a vida me levar, né? Tem uma hora que você tem que trazer isso para você. Então começou assim, eu fui acontecendo ser líder, depois a psicologia era algo que eu já tinha uma paixão, aprendi a ser psicólogo assistindo uma aula com uma psicóloga que, sabe aquelas aulas que você para, onde tudo para e você escuta aquela pessoa falando e você fala, é a aula, né? É a aula. E a mulher incrível falando do sentido da vida, do propósito, da essência. E eu falei, eu quero fazer isso. Que legal. Entendeu? Então, na psicologia eu já entrei com mais consciência. Eu sabia o que queria. Na liderança, não. Na liderança eu entrei sem saber que eu era líder e depois me tornei um líder consciente, desenvolvi ferramentas, habilidades, fui estudar, fui me aprimorar. Mas a psicologia ela já entrou por uma outra porta. Então tudo começou assim. Na liderança, sem muita consciência, depois desenvolvi. Já na psicologia, aí já teve, estava mais maduro também, né? Já teve uma certa consciência. Eu estou trazendo a consciência, Marcelo, porque a consciência para mim, ela é um dos maiores milagres da existência humana. Talvez milagre seja uma coisa muito forte, mas eu diria que é uma das coisas mais importantes que o ser humano precisa desenvolver, porque ela traz a percepção de quem somos, para onde vamos e principalmente como, de que maneira que nós vamos. Porque a nossa vida aqui ela é breve, ela vai passar rápida, mas como vai ser a sua jornada? Que mensagem que você quer deixar? Que legado. O legado, né? Legado. Isso para um líder é fundamental. E assim, chefe, eu vou jogar um pouco contra o meu patrimônio. Tá. Por quê? Meu programa é podcast Fala Chef. Tá. E quando a gente fala no chefe do podcast, é uma forma mais carinhosa, é uma forma mais de aproximação, né? Alguns chamam, e aí, amigão, o campeão, e eu usei o chefe e ficou pra mim. Mas usando pro lado pejorativo e negativo, e eu quero um entendimento da tua parte. No mundo corporativo,
qual a diferença entre o chefe e o líder? E na tua visão como especialista, o que é um verdadeiro líder? O verdadeiro líder é aquele que se conhece, que tem habilidades, ferramentas para se desenvolver e ajudar a sua equipe, ou a sua empresa, ou a sua família, até mesmo em casa. A gente não precisa ficar só no mundo corporativo. A liderança, para mim, é uma condição nata do ser humano. Todo mundo tem um quê de líder, mesmo quem não sabe. Mas vamos voltar para o mundo corporativo, para a gente não fugir muito. É fundamental, então, ter esse autoconhecimento, ter ferramentas, estudar para isso, se preparar, tanto do ponto de vista pessoal quanto profissional. Tanto na relação interna, o quanto que eu me conheço, o quanto de conhecimento que eu adquiri, e ter a humildade de que sempre teremos algo a aprender. O líder, ele tem que ter essa humildade, como eu falei no outro programa. Perfeito. E quando você estava falando aqui, eu estava lembrando, eu fui num aniversário de criança alguns dias atrás, e eu estava observando, eu sou muito observador, né? E eu estava vendo aquelas crianças brincando, e naquele momento ali tinha um que, aparentemente, dentro do que eu estava vendo, era o mais líder ali do processo. A pergunta que eu faço para ti existe alguma experiência de infância, seja positiva ou negativa, tipo memórias, crenças, necessidades, que podem influenciar no futuro essa criança em ser um líder, em tomar decisões, em ter resultados positivos ou negativos, de acordo com o que ele vivenciou na infância, na adolescência? Acho que não só. Mas sim, você pode carregar suas lembranças, memórias para a empresa, principalmente as negativas. Se você não trabalhar, elas podem respingar lá dentro do mundo corporativo. Entende? Agora, se você faz um trabalho, que trabalho? Trabalhar ali o seu sistema emocional, de se conhecer que experiência foi essa que você não trabalhou, e que você vai levar isso como um trauma para suas relações, inclusive a relação no trabalho. Então pode, entende? Só que você falou uma coisa importante, não é só sistema emocional, ele não é só as experiências negativas, ele também vai colaborar com isso, as experiências positivas. Então a gente vive meio que num mix de equilíbrio. Entendi. A vida é um grande equilíbrio, né? Ou pelo menos a busca dele. Sim. Pelo menos a busca. Verdade. Tem horas que você está um pouco desequilibrado, né? Agora, não é só da infância também, viu, Marcelo, que eu posso ter uma situação traumática, pode ser até na vida adulta. Entende? Que eu posso ter uma experiência. Por exemplo, eu tenho algo de impacto, né? Por exemplo, eu estou numa empresa e tive um assédio moral. Fui muito assediado. Que isso acontece. Sim, né? Tanto que tem agora, como é que é? NR1, né? Isso, né? Esse assédio dentro dessa empresa, se ela foi muito forte e com muita frequência, isso pode me deixar com uma sequela, entende? Então, porque a gente fala muito que vem da infância, sim, vem da infância, mas não só. Entendi. Tem traumas na vida adulta também. Sem dúvida. Vamos colocar isso num exemplo bem prático. Imagina o seguinte, você sofreu um acidente de carro ou de moto, Tá. Você machucou uma perna ali, mas machucou feio mesmo. Aquilo ali vai te deixar durante um período com medo de moto ou de carro. Depois você se recupera, né? Mas inicialmente... Mas sempre vai ter um gatilho ali que... eu tô aqui, né? Aí você tem que ver, né? Se essa situação você vai elaborar com o tempo. O que é elaborar? Eu entendo que foi uma situação pontual, que me machucou muito, me machucou fisicamente, emocionalmente,
e eu resolvo isso e volto a andar de moto e de carro, ou não, eu nunca mais, tem gente que nunca mais Toma a decisão do não, né? do não, entende? E aqui é o grande problema, porque aí você para de viver, pelo menos um lado e um aspecto da sua vida, entende? Por conta de quê? Do medo. Entendi. Que o medo é uma grande emoção, né? Ele te paralisa, né? Sim. Legal. E assim, chefe, eu conheci você num grupo de empreendedores. A gente batendo um papo, eu lembro que você falou uma frase, eu até anotei aqui, eu gostei dela. Eu queria te fazer uma pergunta baseada nisso. Comportamento é consequência da consciência. Eu gostei disso. E eu te pergunto, por que líderes eles têm costume, né, baseado nessa pergunta, de fazer cursos, de aprender técnicas, de querer evoluir, crescer, mas muitas vezes repetem padrões? Porque uma coisa é a sua vida emocional, uma coisa é a sua emoção, outra coisa é o que você estuda, é o que você aprimora, é o que você desenvolve. Então, essas três áreas, elas têm correlação. A minha mente é uma coisa, o meu coração é outra, o meu estômago é outra, minhas pernas é outra. No entanto, eu sou um ecossistema. É um conjunto, né? Não, nós somos um ecossistema. Por isso que não adianta você só se desenvolver tecnicamente. Eu não estou falando que não é importante, pelo contrário. Eu entendi. Tenho que fazer pós-graduação, tem que estudar, tem que aprimorar, fazer curso, faculdade, pós. Sim, precisa. Ainda mais nesse mundo. No entanto, essa é uma área da sua vida importante. A outra é você cuidar desse mundo interno que você tem. Com dores, com alegrias, com superações, com traumas, com a potência que nós somos, com a força que nós temos. Então você precisa saber como que é esse funcionamento interno, essa realidade interna. Porque ela vai para fora e se relaciona. É entender o seu próprio eu ali, Exato. né? Exato. O desenvolvimento do eu, né? Quem eu sou. É responder até uma questão filosófica, existencial. Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo com a minha existência, com a jornada? Eu ganhei uma jornada. O que eu faço com ela? Para onde eu vou? O que eu quero? É essencial o que eu quero mesmo? Ou eu estou num palco de ilusões? Porque ter status, ter dinheiro, ter recursos é muito bom. Mas essa jornada interna de quem eu sou e o que eu vim fazer com a vida, a dádiva da vida que eu ganhei, é uma jornada tão rica quanto o que você vai conquistar nesse mundo. Eu acho interessante, baseado nisso, até outro dia a gente estava conversando, né, sobre o ego. Existem empresários e empresários, existem ambientes e ambientes. Mas eu falo por mim, a minha percepção, existem ambientes onde eu me encontro que parece que o ego daquele empresário, ele quer ser superior a todos os outros, achando que o melhor produto é o dele, a melhor empresa é a dele, a melhor família. Enfim, teoricamente, não é ruim ele pensar ou querer isso. O ruim é passar essa imagem, pelo menos a minha percepção, aonde gera um desconforto para o outro. E talvez isso seja uma insegurança do empresário. Perfeito. Concorda ou não? Sim. Todo onipotente, isso eu aprendi na faculdade de psicologia, na verdade ele está escondendo uma impotência dele. Boa. Entende? Legal. E aí eu preciso criar um cenário perfeito, sabe? É como se fosse uma roupagem, uma máscara. Não podem descobrir que eu sou inseguro. Não podem descobrir que eu sou fraco. Não podem descobrir que eu não sou tão bom aqui. E aí você cria uma roupagem, você cria uma capa, como se fosse uma capa. E normalmente essa capa eu sou foda. Não é que não tem pessoas foda.
Eu entendi. Tem cara que é bom mesmo. Mas você já percebeu que quem é bom mesmo, ele não precisa falar. Exatamente. Ele tem um reconhecimento por detrás. Quem é bom, não precisa. Marcelo, sou um psicólogo fudido. Não. Ou eu sou um mentor de liderança bom. Eu não preciso vir aqui no seu programa e falar: nossa, Marcelo, eu sou muito bom, viu? Sou o melhor mentor eu não preciso. Eu sei, e só eu sei o que foi minha jornada, como que eu construí isso. E os clientes é quem sabe. Exatamente. E em contrapartida, sabe uma coisa que Ficou claro critico? Isso, ficou bacana. E até vou pegar esse gancho. Tem o lado positivo e o negativo, e que eu falo o seguinte: às vezes as pessoas têm aquela diferença do simples e do pobrezinho, do coitadinho. Uma frase que me incomoda demais é: eu não sou melhor do que ninguém. Quando a pessoa fala isso, ela tá querendo ser humilde, eu entendi. Só que pro cérebro dela, ela tá querendo dizer que ela não é melhor do que ninguém. Então, por exemplo, eu sou melhor do que muita gente. E tem muita gente que é melhor do que eu. Na sua profissão é a mesma coisa. Sim. Então, quando você fala que você não é melhor do que ninguém, o que você tá dizendo pra mim? Eu, Marcelo, que não sou psicólogo, sou melhor do que você, que teve anos de preparo, dedicação e muito empenho para se tornar esse profissional exemplar. Então, eu não gosto dessa frase no intuito que vai pro nosso cérebro. Mas eu entendo ela num conceito de tipo, bater no peito, eu sou. Eu acho que o reconhecimento ele tem que vir do cliente, tem que ser das pessoas de fora. Eu entendo essa percepção, mas eu acho que a gente precisa às vezes tomar cuidado com o que a gente verbaliza e não ser o coitadinho, porque senão as pessoas montam, principalmente nos dias de hoje, né? Você está tocando num ponto importante. Nós estamos falando das polaridades e dos extremos das polaridades. Exato. Ou eu sou arrogante, onipotente, ou eu sou um coitadinho. Um é irmão do outro. Todo arrogante precisa reconhecer a sua fraqueza, aquilo que você não é bom. Essa é a única maneira de você ser verdadeiramente consciente e forte. Forte não de músculos. Eu entendi. Forte não de poder. É a força interna. Exato. É o eu, de novo, né? É isso. Mas é um eu ligado a um centro maior. Não é um eu identificado que é meu, sou eu. É você sim. Só que tem um outro porém aqui. Nessas polaridades, eu preciso reconhecer que eu sou bom. Eu preciso, cara, às vezes olhar lá no espelho e falar: nossa, nisso aqui eu sou bom. Exatamente. Sabe? Porque se você não faz isso, aí você... É autoestima, né? Exato, amor próprio, Exato. reconhecimento. Legal. Eu sou bom, cara, eu sou bom no que faço. Só que eu não sou melhor que você. Sabe qual é a diferença? É que eu não tenho que me comparar com você. Perfeito. Eu só preciso entender que você é bom no que você faz e eu sou bom no que eu faço. Portanto, no que eu sou bom, eu não sou melhor que você. Eu sou uma coisa. Sabe que coisa que é essa? Manda. Diferente, é apenas isso. Perfeito. Eu sou apenas diferente de você. Bom em algumas coisas, desenvolvendo outras, não tão bom em outras. E você não é diferente. Eu acho que a humanidade ela se completa, ela precisa um do outro, né? Então quando a gente vê, eu sou um cara muito crítico para as coisas erradas, e eu fico mais incomodado quando alguém defende o que tá errado. Então, se tá errado, recua, pede desculpa e corrige. Não, mas as pessoas vão até o limite da situação e não consegue voltar atrás e falar, cara, errei. É simples. Eu acho que ser humilde nesse posicionamento é muito mais importante do que você ser um arrogante que inflexível. Mas tanto para o humilde quanto para o arrogante, você precisa de uma coisa, consciência. Exato. Que é a percepção, é você compreender e perceber o que está te levando para a arrogância, para a soberba, e o que está te levando para um outro extremo que assim, você não é bom em nada. E a vida ela não acontece ou eu sou bom em tudo ou eu não sou bom em nada. Exato. Não, ela acontece num equilíbrio de eu entender as minhas forças e as minhas
questões que eu ainda tenho que desenvolver. Ou seja, eu posso reconhecer minhas fraquezas. Eu não sou fraco por reconhecer minhas fraquezas. Eu sou fraco por não percebê-las, não ter consciência delas, e aí atuar com o outro, eu precisar criar um personagem para atuar na vida, entende? Para mascarar isso, em vez de eu fazer o seguinte, eu jogo a luz da consciência e desenvolvo. Eu, por exemplo, eu não tenho o dom da comunicação. Eu sou um cara que eu fiquei muitos anos trancado em consultório, em empresa. Meu mundo não era esse de se expor. Eu tô tendo que me desdobrar agora, e você até sabe. Sim. Né? E tá no segundo podcast, pô. Olha que evolução. Exato. Eu comecei a gravar uns vídeos pro Instagram também, porque hoje, se você não se expõe na internet, ninguém te vê, ninguém te acha. Qual que é o teu Instagram? Agora eu já sei. É Aloysio Leal mentor _, que é aquela setinha ali embaixo, líder. Perfeito. Deixa eu fazer uma pergunta, não sei se eu estiver errado, você me corrige. Na psicologia analítica, fala-se muito sobre sombra. Eu queria que você fizesse uma relação entre essa sombra, que é muito falado na psicologia, e na liderança. Tem como dar uma palhinha, como diz um grande músico? Tem. É analítica, tô certo? Analítica. Tá. É uma psicologia muito voltada para o sentido da vida, para o propósito, para a essência. Tá. Sabe? Para aquilo que realmente é essencial para o seu propósito e sentido de viver. E lá, nessa psicologia, você tem um termo chamado sombra. O que é essa sombra? São os elementos e as vivências que eu não tenho reconhecimento dela. Ou seja, aquilo que eu não tenho consciência, que está em mim e está inconsciente. Tanto as coisas positivas, quanto coisas quanto potências. Verdadeiras potências que eu tenho, também pode estar lá nessa sombra. Ou seja, eu não reconheço. Para ficar bem claro, é aquilo que eu não reconheço, mas eu tenho. Quando está no lado da luz, ainda tudo bem. Agora, quando está no lado da sombra, pode ser muito preocupante. Eu vou te dar um exemplo. Um líder muito controlador. Se ele não tem consciência do que está gerando esse controle nele, esse excesso de controle, por exemplo, se é medo, se é insegurança, ele aumenta mais ainda o controle. Porque ele não trabalha... Ele não quer sair daquela zona de conforto que ele domina, né? Exato, mas ele não tem nem consciência disso. Entendi. Aí a gente chama de sombra, porque agora entendi. Não está na luz da consciência, não está na consciência dele, está no inconsciente dele. E aí ele faz o que a gente chama de atuar. O que é atuar? Tem coisas que eu manifesto, mas eu não vejo. Aí eu atuo. Entende? Entendi. O meu medo sai disfarçado de controle. Então, todo controle é medo, é insegurança? Não necessariamente. Agora, todo medo e insegurança não consciente vai te levar para quê? Para você querer controlar o ambiente, querer controlar a equipe, querer controlar a situação. Entende? Entendi. Se você estiver muito inseguro, principalmente emocionalmente, não digo... a emoção é tudo, né? Eu entendo. Deixa claro isso? Não, ficou bom, ficou perfeito. Perfeito mesmo. E vamos trazer um pouquinho mais para o lado mais prático, né? Você consegue trazer algum exemplo, né, em toda essa sua trajetória profissional de excelência, que muitas vezes a culpa não é da equipe, né? Mas é ali um líder que está mais ou menos nesses comportamentos que a gente falou até agora, e que, assim, eu gostei dessa parte, que não está na luz. Então a equipe inteira e o resultado inteiro fica na escuridão. Tem algum exemplo vivencial que você poderia, óbvio, não vai citar nomes, mas que você vivenciou? Sim, tem sim. Eu não
não posso citar nomes por questão do sigilo e anonimato. Sim. Então, algumas informações a gente vai dar uma pequena Perfeito. alterada, tá? Perfeito. Mas eu conheci um líder há um tempo atrás, isso já tem alguns anos, que fizemos um trabalho, e a situação dele é assim, ele começou, é um prestador de serviço, ele começou prestando um serviço, só que ele era muito bom naquilo, foi crescendo. Conforme ele foi crescendo, ele precisou montar a equipe. Ele montou uma equipe, montou a empresa, foi crescendo, se desenvolvendo, expandindo e chegou a ter uns 9 a 12 colaboradores ali. E estava crescendo, a empresa estava crescendo muito. Ele estava animado, só que ela cresceu, mas muito pautada nele e sem fazer gestão, sabe? Foi crescendo sem estruturar esse crescimento. Chegou um ano e ele ajudava muito as pessoas, incentivava, dava participação no lucro. Ele era muito, nesse sentido, ele olhava muito para o grupo, para a equipe. Mas chegou um carnaval, que ele pegou um serviço grande uma semana antes, e na hora de realizar esse trabalho, precisava ser no carnaval. E aí ele convocou a equipe, falou: pessoal, eu preciso que vocês entendam que eu sei que é carnaval, mas a gente vai precisar trabalhar nesse carnaval. Resumo, acho que dos 8, 10, acho que 1, 2 só assumiu isso com ele. E aí ele ficou muito frustrado. Aí ele ficou muito decepcionado com a equipe. O que ele fez? Num momento até impulsivo, até de sombra que a gente fala. Desequilíbrio emocional, talvez, né? Ele acabou demitindo a equipe toda. Demitiu todo mundo. E fez o seguinte: a minha lógica agora é: vou depender só de mim. Vou fazer. Só que ele pegou uma empresa em franca expansão e reduziu por conta de medo, por conta de raiva, por conta de insegurança, ou de falta de comunicação, ou falta de aprender a liderar. Porque quando ele foi fazer esse trabalho comigo, ele já tinha feito, não tive nem tempo de fazer qualquer tipo de intervenção. Mas o bacana desse líder é que teve uma hora que ele falou: cara, eu fiz algo errado. Porque eu tinha uma empresa. Hoje eu estou ralando sozinho e não era isso que eu queria. Ele foi humilde de reconhecer, né? E foi humilde de procurar ajuda. Legal. E ele me procurou e a gente fez um trabalho bacana. E ele começou. Só que aí a gente foi trabalhar o que era liderança, o que era equipe. Porque uma pessoa que nunca se preparou, aí não é só emocional, tecnicamente também. Nunca estudou o que é liderança. Né? E no primeiro grande impacto que ele teve, ele não aguentou. Ele achou que ia resolver assim, mandando todo mundo embora, já que não estão comigo, eu volto e faço tudo sozinho. Só que aí ele percebeu, ele se conscientizou, ele falou: não, esse não é o caminho. E aí a gente fez um trabalho de reestruturação, e aí ele voltou a crescer de novo, só que agora estruturado. Agora, com uma consciência, aí eu falei para ele: ó, tem uns cursos aqui que você precisa fazer, tem uns grupos aqui que você precisa entrar. Agora você vai ter que estudar. Não adianta você levar só mais no esforço. Entendi. Só que foi um trabalho lindíssimo, porque quando ele veio, ele estava essa situação deixou ele tão mal, e aí é um mal que trabalha para o bem, que ele fez uma transformação assim. Foi um trabalho lindíssimo que a gente fez. E isso... Vou usar essa palavra, não sei se encaixa, mas ele volta mais forte, né? Mais consciente. Ele traz aquela ressignificação positiva para se tornar um líder com excelência, né? Mas esse é um exemplo de uma sombra atuando. Entendi, perfeito. Entendeu? Tinha o medo dele ali, tinha o não confiar, e a gente foi desenvolver esse sistema emocional dele para ver o que era isso, que crenças que tinham ali. Legal. Entendeu?
que ferramentas que ele precisava para se desenvolver. E fez uma jornada maravilhosa. Só que eu não acho que todo mundo precisa chegar nesse ponto para desenvolver uma liderança sustentável, com estrutura emocional, com ferramentas, com autoconhecimento, um conhecimento de liderar pessoas, de desenvolver pessoas. Não precisa. Agora, se você continuar insistindo a levar de um jeito que está no automático, que está nesse lado sombrio e essa sombra atuando negativamente, sem você jogar a luz da consciência, aí não tem jeito. Porque é simples. Ou você se para, ou a vida te para. Entendi. Não tem muita saída. Eu prefiro sempre olhar assim, deixa eu parar antes, porque quando a vida vem para a gente, ela não pede licença. Perfeito. Ela não dá um toquezinho assim na sua porta e fala, ó Marcelo, a gente está chegando aí. Não, ela vem e faz assim com você. Perfeito, perfeito, perfeito. E chefe, essa pergunta que eu vou fazer agora, no bastidor eu poderia fazer ela de uma forma tranquila, mas eu vou fazer aqui de uma forma com que você entenda, porque eu não posso usar essa palavra porque a nossa live pode cair. Tá? Então, para o telespectador entender, eu vou falar de uma forma paralela. Tá. Eu quero comparar duas pessoas, tá? Um é o Buda, tá, e o outro é um ditador alemão da época que chegou a tirar a vida de vários judeus, tá? Que o seu símbolo é uma cruz diferente. Acho que você já pegou a ideia de quem é. Só não vou falar o nome dele aqui para não dar problema para o nosso YouTube. Perfeito. Tá? Eu queria que você comparasse essas duas pessoas que, de certa forma, influenciaram milhares de pessoas. E o que essa comparação, essa relação traz da consciência e liderança? Tá. Conseguiu pegar quem é o personagem? Consegui, já sei quem é. Aqui a gente vai ter que trabalhar. A gente vai chamar de segunda pessoa, caso você precise citar o nome dele, tá? Tá joia. Aqui a gente vai precisar usar muito a tal da consciência. Uma das coisas que eu acho mais incrível na consciência é que ela chega para você e faz diferenciação. Ela discrimina no sentido de separar. Essa pessoa Buda é uma pessoa, essa pessoa 2 é outra pessoa. Sim, os dois são líderes. Cada um numa época, cada um em um segmento. Podemos comparar? Podemos, até para entender um pouco o que é o bem e o que é o mal. O que é um líder saudável e o que é um líder doente. Entendi. E doente do sentido da alma, do sentido do propósito da vida, do sentido da compaixão, da humanidade. Então, tem diferença? Tem. Então, na verdade entra naquele esquema que você falou, um assunto diferente dos dois extremos. Exato. A gente Perfeito. tem um aqui que está ensinando para a gente, entregando para a humanidade a compaixão, a liberdade, a bondade, Legal. o autocuidado. Olha para si, olha para o simples. O outro não. Poder, guerra, Sim. entende? Destruição. Só que não é só. Esse do poder, da guerra, ele também ajudou um país a sair de uma depressão econômica. Então, nem tudo daqui é só ruim. Com isso, eu não estou legitimando o que ele fez. Eu entendi. O que ele fez no campo de concentração e os horrores que... Eu entendi. Agora, você quer ver uma coisa que esse 2 contribuiu muito? Os direitos humanos ali, eles foram reforçados. Porque foi tanta barbaridade que a humanidade parou para falar, precisamos impedir que isso aconteça. É que nem muitos acidentes que acontecem às vezes na Fórmula 1, o cuidado só existe depois do que aconteceu. Então, esse 2 aqui
Não ele em si. Eu entendi. O que aconteceu naquele período da Segunda Guerra, da Primeira e principalmente da Segunda, a gente criou o Fórum Internacional para julgar os crimes de guerra. A gente reforçou a questão da humanidade, da liberdade. O que era admissível, o que é admissível. Qual é o limite? Qual é o limite? Porque até então não tinha. Era um absurdo. Exato. Né? Então, assim, não ele em si, mas através dele, nós criamos mecanismos humanitários. Perfeito. Então, nesse sentido, fez um favor. Mas entendam, eu não estou falando que ele fez um favor. Não, eu entendi. Pelo que ele fez nos campos eu entendi. de concentração. Isso a gente sabe que não. A consequência gerou algo positivo. Exato. Perfeito. Buda também deixou pra gente, e a jornada de Buda não é tão fácil. Buda era um príncipe, ele vivia num castelo. Ele se abdicou disso para ir lá ver os pobres, para ver o que tinha fora do castelo. Né? Sim. Só que ele também buscou o equilíbrio, porque ele falou, eu saí de um extremo e fui para outro. Ele falou, não é bem isso. Que é a coisa do... Eu entendi, na busca do equilíbrio. É o violão, né? Se você esticar muito a corda, ela quebra. Sim. E não sai o som. Se você deixar ela muito frouxa, também não sai som. Então, qual é o ajuste? E aí esse ajuste, Marcelo, ele é muito pessoal. O meu ajuste é um, o seu é outro. Uhum. O nível da minha consciência é um, o da sua é outro. A experiência que eu tenho pessoal, com a humanidade, com a sociedade é uma, a sua é outra. Como eu vou reagir, como você reage, é diferente. E eu pego muito a análise desse bate-papo que a gente está fazendo agora, e eu tenho a percepção assim, hoje em dia acho que o ser humano ele não precisa mais de tanta evolução, ele precisa de elevação. Perfeito. Não é? Perfeito. Então acho que isso encaixa-se bastante nesses dois exemplos que a gente deu aí. O que você acredita que nós precisamos para essa elevação? O autoconhecimento. Entender um pouco aí volta lá. Quem eu sou, o que eu preciso melhorar, o que eu preciso contribuir pro próximo, para a humanidade, deixar um legado. Eu acho que seria mais ou menos isso. É uma frase que eu sempre termino os meus programas, que é do método Kaizen. Hoje, melhor do que ontem. Amanhã, melhor do que hoje. Então, se eu buscar uma única melhora durante o ano, cara, no final do ano são 365 melhoras. Se eu dobrar isso e assim vai, eu vou me tornar um ser humano mais elevado. E a consequência é óbvia, a gente vai evoluir dentro de um conceito de vida. Mas eu acho que É possível essa evolução toda sem consciência? Não. Acho que você tem que trazer pra luz, que é o que você falou. É sobre isso. Perfeito. É o que a gente está tentando fazer aqui desde o começo. Perfeito. Sabe? É a consciência. Por isso que é um dos maiores patrimônios da humanidade, desenvolvimento humano, crescimento até espiritual, profissional, de líder, de vida. É a consciência. Legal. Sabe? E eu acho assim, vamos para a próxima pergunta. Eu gosto muito de fazer analogias, né? Para você passar de um lado para o outro, você precisa de uma ponte. E a pergunta que eu faria é assim, para você fazer essa travessia, né? O líder fazer essa travessia, o que ele precisa fazer? O que ele precisa administrar? Ele precisa entender mais as pessoas, ele precisa entender um pouco mais de liderança, ele precisa entender o eu, fazer cursos. O que esse líder ele precisa para atravessar essa ponte, vamos dizer assim, de uma forma mais de analogia? Pela experiência que eu tenho, ele precisa, primeiro de tudo, se conhecer. Tá. E não é só conhecer aquilo que ele é bom, é conhecer aquilo que ele precisa desenvolver. Conhecer seus traumas, suas dores, suas competências, ter a humildade de reconhecer o que ele ainda tem que aprender e que ele não sabe tudo. O meu estilo é mais socrático, assim. Não, foi perfeito. É mais foi perfeito. socrático. O que é socrático?
tudo que sei é que nada sei. A partir disso, você pode abrir uma fresta para um pouquinho de conhecimento entrar em você e te iluminar. É como se você estivesse numa caverna que entra um raio de luz. Aí você começa a ver o que tem lá dentro. Então, começa dentro. Começa dentro, estando minimamente harmônico. Eu não estou falando perfeito, porque líder não é perfeito, ele é humano, ele vai falhar. Sim. Ele vai errar, ele vai acertar, ele vai desenvolver, ele vai travar. Ele é humano. Eu acho que o grande problema hoje, a gente quer um líder quase que uma IA, e não tem como. Sim. Sabe? Ele é humano. E por mais que você fale, olha, um CEO, um dono de empresa, tenho 15 empresas, você é humano, ainda você continua humano, você continua aprendendo. Não é que você tem 1 bilhão, porque você tem 100 milhões, que acaba o seu aprendizado. Chega uma hora que tudo é número, né? É bem por aí. Então, a primeira coisa então seria essa, desse desenvolver essa consciência, organizar minimamente o meu mundo interno para vir para fora um pouco mais saudável e ajudar a humanidade a se desenvolver. No caso do líder, não é a humanidade, é a minha equipe, é os meus arredores, é a empresa que eu tenho. Eu amo trabalhar com líder, porque o líder ele é um multiplicador. O grande dado complicado aqui é que ele pode ser um multiplicador para o bem e para o mal. Sim. E tem líder que só multiplica o bem? Não. Tem hora que ele está mais tenso. Mas é aquele cara que tem a coragem de pelo menos tentar fazer algo. Quer crescer uma empresa, se é um líder espiritual, quer levar as pessoas para um nível de vibração maior. Se é um líder político, quer desenvolver uma sociedade. Perfeito. E ó, você falou da caverna agora há pouco. E, cara, caiu uma chuva de insight aqui pra mim. Pra quem me conhece, sabe que faz 1 mês e pouco eu fiz um treinamento motivacional dentro de uma caverna. Uau. Foi muito louco isso. E assim, eu tive a percepção do que é uma caverna olhando pelo lado de dentro. É louco isso. Porque você olha pelo lado de fora, era uma montanha. Tinha uma leve fresta que a gente entrou e pra lá tinha metros e metros e metros abaixo. Com cachoeira, com estalactite, estalagmite, enfim. Com corda pra fazer o rapel, enfim. O que eu quero dizer, baseado no que você me falou? Você falou uma pequena fresta de luz entra ali. Nós entramos com todo o equipamento, segurança perfeita, e uma luz no capacete. E o monitor, com uma extrema facilidade de liderança, disse: agora nós vamos ficar 5 minutos na escuridão total. E desligamos as lanternas. O que eu quero dizer? Eu consegui ouvir o barulho do silêncio. E o mais importante eu trouxe uma frase lá de dentro que é: tudo aquilo que eu preciso está dentro de mim. Que é essa elevação. Sim. E quando eu saí da caverna, o verde estava mais verde, o azul estava mais azul, o som estava mais puro. Por quê? Eu fui em busca do meu eu dentro da caverna. Então eu acho que isso foi importante, esse bate-papo que a gente teve aqui. Faz sentido isso? Total. Eu acho que ele é a síntese de tudo que a gente falou. O Jung, ele tem uma frase maravilhosa que ele fala assim, ó: quem olha para dentro desperta, quem olha para fora sonha. Nesse caso você foi despertar. Sem dúvida. E não tem como voltar. Disso não. É o aprendizado, é tipo andar de bicicleta. Eu sei agora. Se eu errar é porque eu tô consciente ou eu não quero. Você pode expandir a consciência até um certo nível e você pode parar ali. Ou você pode seguir expandindo. Exato. O que tá é que nem o universo, né? Sim. O que está na sua decisão, e às vezes não, é se você vai continuar investindo nessa autodescoberta. Exato.
Que é o aprendizado, É. sempre. Aí depois vem o resto, vem as técnicas, É tudo consequência. vem as habilidades, e que não está sendo negada aqui, precisa. Mas 80% das pessoas que eu atendo, eu começo pelo sistema emocional. 80%. Um ou outra que chega com uma dificuldade ali de técnica, de desenvolver comunicação, de desenvolver posicionamento. Entendi. Mas a maioria é aqui, ó. É emoção. É emoção que às vezes controla a nossa respiração, o nosso cérebro, a nossa reação, a nossa capacidade de reflexão ou não. Quanto mais tenso você tiver, menos capacidade de refletir, menos capacidade de você usar sua inteligência como um todo. Você vai ficar limitado. Legal. Então, por isso que assim, precisa respirar, precisa se cuidar, tratar bem desse maquinário para ele te dar melhores condições de trabalho. Que legal, que legal. Que bate-papo top. Chefe, mas a gente tá chegando ao final do programa. Tá. E eu vou te convidar para vir mais vezes. Perfeito. Porque aqui, bate-papo é o que flui. E como dizia Milton Neves, o tempo urge. Mas eu não poderia deixar você ir embora sem você deixar uma mensagem para os líderes que se sentem hoje, a gente usou esse termo, né? Sobrecarregados e muitas vezes colocam a culpa na equipe. Ou seja, ele está na escuridão. Queria que você, resumindo, eu queria que você deixasse uma mensagem para os líderes virem para a luz. Pode ser? Eu acho que eu vou tentar fazer a síntese de tudo que foi falado aqui. Perfeito. Mas a palavra essencial é consciência. Tá. Principalmente a sua consciência. Que nível de consciência que você tem? Consciência é percepção. Consciência é o meu conhecimento. Conhecimento de como eu funciono, de quem eu sou, de como que eu vou reagir em tais situações, né? Como que eu vou reagir para não deixar a pressão, a gente já falou, ela é saudável, mas como que eu vou reagir para a pressão não virar sobrecarga e não virar esgotamento e não virar doença? Então o líder precisa se cuidar. Eu estou falando o óbvio. Sim. Se cuida. Exato. Agora, se cuidar não é só fazer o que você quer fazer. Às vezes é fazer o que você precisa fazer. Às vezes você não gosta de ir fazer uma caminhada, mas precisa. Precisa do seu corpo. Para liberar dopamina, para liberar certos hormônios que vai melhorar o seu físico, que vai melhorar o seu emocional. Vai se cuidar. Cuida de você. Cuida de você bem que você vai cuidar bem do outro. Não tem como eu cuidar bem do outro se eu não tenho um mínimo de autocuidado. Isso vai ecoar para a vida, né? É reflexo. Eu cuido bem de mim. Consequentemente, eu cuido bem do outro. Eu não consigo te dar aquilo que eu não tenho. Eu vou te amar. Mas eu já experimentei o amor? Exato. Eu já vivi o amor? Como que eu vou te dar amor se eu nunca amei? Como que eu vou te dar desenvolvimento se eu não me desenvolvo? Como que eu vou te dar compaixão ou uma escuta para essa equipe? De escutar mesmo. Sim. Não é de pegar as reclamações da equipe, não. De escutar de verdade. Se eu não me escuto. Se eu não vejo o que o meu corpo está precisando, que a minha vida está precisando, que a minha alma, que a minha consciência, o que o meu espírito está precisando. Perfeito, perfeito. Chefe, que aula. Eu queria que você deixasse suas considerações finais, deixasse seus contatos para que as pessoas possam falar contigo e ir para a luz, vamos dizer assim. Pode ser? Pode. Bom, a minha consideração final é a consciência na minha jornada de vida é o que me libertou. Me libertou da minha ignorância, me libertou daquilo que eu tinha habilidade para fazer, porque com ela eu tenho a percepção. E percebendo, você vive diferente. É o que eu deixo aqui enquanto exemplo de vida mesmo. Exemplo que você pode praticar no seu dia a dia. É se olhar no espelho para refletir a si mesmo.
e depois transcender isso para a humanidade. Porque não adianta você se desenvolver e ficar lá quietinho. O grande avatar... É a história do legado. O grande avatar, ele se ilumina para ajudar a humanidade a iluminar. É devolver um pouco daquilo que você recebeu. Perfeito. Seus contatos, chefe? Perfeito. aloisioleal.mentor_líder. Esse é o meu Instagram. O meu WhatsApp é 11 99705 3233. E eu posso deixar um recadinho? Por favor. Entrem lá no Instagram, que eu coloco conteúdos diários lá. Se você quiser acompanhar mais, se você quiser mais conteúdo como esse, sobre liderança sustentável, você vai encontrar lá. Perfeito. Meu amigo, mais uma vez, gratidão de coração. E a gente vai chegando ao final de mais um episódio, mais um programa podcast Fala Chefe. Falei que estava especial. Inteligência é tudo, estar na luz é tudo, ser o você de dentro para fora. Esse foi o grande aprendizado que eu tive aqui com o Aloysio. Foi uma honra te receber. Eu queria agradecer imensamente aos nossos patrocinadores. São vocês que acreditam no nosso projeto e fazem com que a gente possa trazer sempre, diariamente, profissionais de excelência. E a gente vai encerrando com aquela velha frase que sempre toca o meu coração, que eu falei lá no meio do programa. Método Kaizen diz: hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Até o próximo programa.